Boa noite, meus colegas, ou futuros colegas, contadores de história, né? É assim que eu brinco com vocês. E sabendo que provavelmente a gente talvez não vai ser prorrogado das aulas, a gente vai tentar trabalhar essa parte prática. Eu estou aqui na escola sozinho, eu e Deus, rapaz, e um colega me ajudando, para vocês terem ideia. Mas vamos tentar explicar essa parte prática até a universidade ou o governo decidir voltar a essas aulas presenciais, ok? Então a gente vai trabalhar hoje a cultura temporária. Então, como havia passado aqueles exercícios propostos para vocês, e lá falava sobre a cultura temporária, vocês fizeram essa parte contextual, né? Então, o que é a cultura temporária? É uma cultura que ela tem por si só um único ciclo de vida, uma única safra. Baseado nisso, tudo que agrega nela vai para o ativo circulante, ok? Então vamos lá, vamos pegar o exercício. O primeiro exercício de cultura temporária, se não me engano, na página 50. Ok? Eu vou fazer a leitura, depois, passo a passo, eu vou explicando como funciona a contabilização dessa cultura. Então, nós sabemos que é uma área de 300 hectares, cultura de soja, com um ciclo em torno de 150 dias. Bom, então já fica definido que são 150 dias. Baseado nisso, eu sei que é uma cultura temporária. Depois fica determinado, para os dados do exercício, como está exposto na folha 50, que a cada hectare, ok, tem em média um saco para plantar. Então vejam bem, baseado nisso, eu tenho uma área de 300 hectares, um ciclo da cultura de 150 dias, está determinado um saco de 50 quilos por hectare, está determinado que o preço do saco de 50 quilos é R$ 125. Lembrando que essa condição é a semente que eu vou comprar para plantar. Ok? Está determinado, então, esse processo. Nessa condição, eu começo a achar os valores necessários para contabilizar. Lembrando que essas informações vêm do homem do campo. Isso chega ao departamento contábil e ali a gente cria uma estrutura contábil para contabilizar ou registrar os fatos dessa cultura. Ok? Então, nós temos o ciclo, 150 hectares, perdão, 150 dias, 30 dias, então eu sei que o ciclo dessa cultura é de 5 meses. Baseado nisso, também fica definido pelo homem do campo, o técnico especialista, que é repassado para o departamento contábil, as fases que essa cultura vai ter que passar. O que seriam essas fases? A fase de plantio, de crescimento e colheita. Para nós aqui na sala, nós vamos trabalhar sempre com três fases. Lembrando que quem determina essas fases e o período de cada fase é o homem do campo. Ok? Então vejam bem. Então, se eu determinar que a primeira fase é 30 dias e que a última fase é 130 dias, a diferença está na fase de manutenção. Então, veja bem, voltando a falar, quem determina o período de cada fase e a quantidade das fases é o homem do campo. Isso chega para o departamento contábil. Para nós aqui, para ter uma dinâmica de contabilização, nós vamos sempre usar a primeira fase um mês, a última fase um mês, a diferença na fase de manutenção. Nós vamos chamar essas três fases tendo o óbvio de cada uma, ou seja, a lógica, semeação, manutenção e colheita. Então, tá beleza, eu tenho um ciclo de 150 dias, 30 dias, eu tenho um ciclo dessa cultura de 5 meses, então fica definido um mês para a semeação, 3 meses para a manutenção, 1 mês para a colheita. Fecha o meu ciclo de 5 meses. Ok? Então já está definida a minha fase. Outra coisa que eu tenho que entender é o custo da semente. Então ficou definido que é um saco por hectare, são 300 hectares e R$ 125 o preço do saco.
Isso quer dizer que o custo da semente é no valor de R$ 37.500. Okay? Segunda coisa que eu tenho que entender, que está no exercício, é o plantio, que é por hectare. R$ 65 por hectare, são 300 hectares, então o custo do plantio, R$ 19.500. Então, esses valores eu vou deixando em memória de cálculo, para que isso possa ser definido num quadro do custo de produção e efetivamente contabilizado. Tá? Outro custo é a fertilização ou os fertilizantes, também por hectare. 300 hectares, R$ 300, o meu custo será de R$ 90.000 os 300 hectares. O agrotóxico também é por hectare. 300 hectares, R$ 250 por hectare, 75 mil. Então, fica também na memória de cálculo custos que serão agregados no quadro de custos para ser contabilizado, ok? A depreciação ela é atípica, porque você pode aplicar ela nas fases ou na última fase. No nosso caso, na última fase. Então, é a depreciação do trator envolvido no processo de produção e a depreciação da colheitadeira envolvido no processo de produção. Então, vamos efetivamente trabalhar a depreciação pela vida útil dela, como consta no exercício. Então, eu tenho R$ 150.000 cada trator, 9.000 horas, acho o valor hora, multiplico pelas horas na safra e multiplico pela quantidade de tratores. 13, 333, 33. Memória de cálculo, que vai agregar o quadro do custo de produção, que vai agregar a produção total, ou o custo da produção total, contabilizando. A colheitadeira é a mesma coisa. Valor do ativo não circulante, dividido pelas horas da vida útil, vezes a quantidade de horas na safra. 17.500. Então, isso quer dizer que eu já tenho alguns parâmetros em memória de cálculo para ser contabilizado. Então, nós temos as fases definidas, custo da semente, custo do plantio, depreciação, fertilizante e agrotóxico. Agora, moçada, nós vamos trabalhar o quadro que envolve o custo da produção na cultura temporária, lembrando que esses custos serão agregados num ativo circulante, uma conta estoque ao longo da cultura. Então, o primeiro passo é entender os processos, as memórias de cálculo que vão fazer parte do custo de produção e os outros custos que são aqueles mensais mais fáceis de mensurar. Já estão prontos. Então, ficou definido 3 fases. Cada fase tem o seu período ou quantidade de meses. Baseado nisso, eu crio um parâmetro para a contabilização. Então, essa primeira fase, o que eu colocar aqui serão contabilizados na primeira, na segunda e na terceira, ok? Então, vamos lá. Aquisição da semente. Então, eu sei que é na primeira fase, porque é a fase de semeação. Então, 37.500. Eu não vou plantar ou eu não vou comprar de novo. Então, só vai estar agregado na primeira fase. O custo da semeação do plantio, ou seja, eu estou pagando por hectare para plantar. 19.500. E eu sei que também não vai estar na segunda e nem na terceira fase. É um único custo agregado na primeira fase. Ele é em mão de obra mensal. Ótimo. Agora eu vou ter o custo da mão de obra que está envolvido diretamente com essa cultura. É mensal. Então eu tenho que considerar em cada fase a quantidade de meses envolvidos em cada fase. Então, se a primeira fase, que é a semeação, ficou definido 30 dias, isso quer dizer que a minha mão de obra será um único mês. Então, eu multiplico por 1. Os meus encargos é de 35% sobre a folha, também um único mês, um único pagamento. Irrigação na semeação e na manutenção. O que ele está querendo dizer? Se você olhar o exercício, ele diz que essa irrigação ela só vai ser utilizada na fase de semeação e manutenção. Então, não tem irrigação na colheita. Então, R$ 650 no primeiro mês. Já no segundo mês, na segunda fase, são 3 meses. Então, é 650 vezes 3.
Então aqui 1950 e aqui não tem irrigação. A mesma coisa agora eu faço com a mão de obra e com os encargos. São 3 meses de manutenção, a cultura vai estar crescendo, eu vou ter que tratar dela, então eu vou pegar os 5.400 e multiplicar por 3. 16.200, 3 meses, 1.890 vezes 3, 5.670. Vai continuar tendo mão de obra na terceira fase? Tem, então eu mantenho. 5.400, 1.890. Ok. Então, primeira fase, 1 mês para plantar. Segunda fase, 3 meses para cuidar dessa cultura, que é a manutenção dela. Terceira fase é a colheita. Ótimo. Então, eu vou ter mão de obra nas 3 fases, encargo nas 3 fases. Já na irrigação, só na semeação e na manutenção. Luz para irrigação. Então, quando ele fala luz para irrigação, é a luz só para aonde estiver a irrigação. Então, se tem irrigação na primeira fase e se tem irrigação na segunda fase. Isso quer dizer que se eu não uso irrigação na colheita, também não vou usar a luz na colheita. Então, voltando a falar, um único mês, 3 meses, um único mês. E considerar aqueles custos que vão estar envolvidos em todas as fases ou numa única fase. Fertilizante por hectare. Então, fica definido aí no exercício que o fertilizante é na semeação. Então, 90 mil na semeação. Então, eu não vou mais envolver a fertilização em fase nenhuma mais. Quem define isso daqui? O homem do campo. Ele que vai chegar e falar se será aplicado numa única fase ou em todas as fases. Para nós aqui, nós vamos trabalhar assim, fertilizante sempre na fase de semeação. Outros mensal, o próprio não fala mensal, então se é mensal, primeira fase, semeação, 1 mês. Segunda fase, 3 meses. Então, dá 6.750. E terceira fase, um único mês. Então, se você observar no quadro, está ficando bem definido os custos que estão envolvidos com o processo de produção. Quando eu terminar, eu sei quais são as contas ou os custos que eu tenho que contabilizar na primeira, na segunda, na terceira, sabendo que esses valores chegam a um valor acumulado, que é o custo total da produção. Inseticida aplica-se na segunda fase, como diz o exercício, voltando a falar, quem define isso é o homem do campo, isso vem para nós. Ele vai falar se o inseticida será em todas as fases, ou na primeira, na segunda ou na terceira fase, mas para nós aqui, o fertilizante sempre na primeira, o inseticida sempre na segunda. Serviços de técnicos mensais, também a mesma coisa. Primeira fase, 1 mês. Segunda fase, 3 meses. A última fase, 1 mês. Ótimo. Então está pronto. Memória de cálculo da semente, memória de cálculo do plantio e agora a memória de cálculo da depreciação dos tratores e da colheitadeira, que eu fiz anteriormente. Como havia dito, não se aplica nem na primeira e nem na segunda e deixa para a última fase. Então está pronto aí o quadro do custo de produção. Baseado nele, o que eu faço? A contabilização. Então a primeira fase, 159.280. Segunda fase, 111.840. Terceira fase, 41.713,33. Isso quer dizer que se eu somar as fases, eu tenho um custo total da cultura numa área de 300 hectares. São valores bem próximos da realidade, tá, moçada? Bom, voltando a falar, eu tenho que ter esse quadro para contabilizar. Esse quadro tem como referência
A memória de cálculo explicada para vocês entre definição de fases, definição do período de cada fase e a alocação dos custos por fase multiplicado pelo período de fases. Ok? Baseado nisso, a gente agora vai contabilizar. Então vamos lá, moçada. Após aquele quadro do custo de produção, o que a gente vai fazer agora é representar aquilo em fatos ocorridos de forma contábil. O que nós vamos usar aqui? Razão, que se chama de razonete. Ok? Então, passo a passo, obedecendo aquele quadro que é todo o processo de produção. Então, se você observar, eu já deixei os razonetes pronto para vocês entenderem. Então, quais serão os razonetes envolvidos no processo? Semente, plantio, a mão de obra, os encargos da mão de obra, irrigação, luz, fertilizante, outros custos, serviço técnico. Isso é a primeira fase, o único mês. A contrapartida é caixa ou fornecedor. Então, a princípio, não importa como vai ser feito, ok? Eu tenho que estabelecer a dinâmica. Então, eu sei que a semente houve um custo de 37.500. Então, eu debito a semente, é um ativo circulante, isso não é uma conta de resultado, isso é um processo de custo de produção. Essa cultura vai levar X meses e isso tem que estar agregado no ativo circulante. Ela só vai ser reconhecida como custo quando você vender essa mercadoria ou baixar do estoque. Aí nós vamos chegar lá. Então, 37.500, contrapartida, a conta caixa. 37.500. Para que a gente possa evoluir de uma forma mais dinâmica, eu vou considerar vários débitos e um único crédito em conta caixa, que aí fica fácil, ok? Então, eu vou debitar os meus ativos circulantes na conta estoque e essas contas agregadas, analíticas agregadas numa conta sintética, a cultura, ok? Então, vamos lá. 37.500 a semente, 19.500 foi o custo do plantio, a mão de obra 5.400, os encargos 1.890, então estão só debitando, tá? A irrigação 650, a luz 750, o fertilizante 90.000, os outros custos 2.250 e serviços técnicos 1.340. Bom, então o que acontece aqui? Efetivei os débitos, vários débitos para um crédito. Alteração à vista ou a prazo, não importa. Estou colocando caixa como se fosse à vista. Então, estou debitando as contas, alocando os custos no meu ativo circulante, que a partir de um determinado período, eu reconheço isso como conta de resultado. Mas para ser conta de resultado, ela tem que sair do meu ativo circulante, ela tem que deixar de ser conta patrimonial, ok? Então, eu venho aqui agora, para vários débitos, eu vou ter um crédito 159.280. É o valor que saiu da conta caixa, caso à vista, ok? A partir desse princípio, finalizada a primeira fase, isso quer dizer que a segunda fase é a fase de manutenção. Então, esse processo da primeira fase de produção, ela deixa de existir porque a planta está em crescimento. Então, você não planta de novo, você não vai semear de novo. Então, esse processo deixa de existir. Como? Eliminando as contas e transferindo todas essas contas do ativo circulante para a cultura e informação, uma única conta. Como? Usando o crédito e o débito. Agora eu vou inverter. Para um débito, vários créditos. Ok? Então, qual é o primeiro passo? Eliminar as contas do ativo circulante. Então, eu elimino as contas do ativo circulante.
Eu vou creditar essas contas contrapondo o saldo devedor. Então, isso quer dizer que essas contas passam a ser o quê? Eliminadas. Então, o que eu estou fazendo é creditando cada conta envolvida no primeiro processo. Isso quer dizer que se há esses vários créditos, vai haver um único ou vários débitos. Para um débito, um crédito. A soma desses valores da primeira fase é exatamente 159.280. Então, eliminei todos os custos da primeira fase, sabendo que a primeira fase não existe mais, ok? Sabendo que a primeira fase não existe mais, porque agora nós temos um processo de crescimento da cultura, que é a fase de manutenção. Então, eu levo todo esse processo do custo de produção para a segunda fase. Então, vamos lá. Segunda fase. Então, como havia dito anteriormente, todo o processo de produção da primeira fase agrega na segunda. Então, eu creditei as contas da primeira fase, contrapondo o saldo devedor, elimino, assim, essas contas e trago para a segunda fase. Então, qual é o valor que vem para o meu ativo circulante cultura e informação? 159.280. Então, esse é o custo da primeira fase. Acabou, não existe mais a primeira fase, ok? Só para efeito de fatos e registrados em conta diária ou diária ou razão, ok? A partir daí, eu tenho a segunda fase, que são 3 meses, conforme nosso quadro de produção. E baseado nisso, eu começo a agregar os custos, ou alocar os custos de produção na segunda fase. Como? Vários débitos contra um crédito em conta caixa ou fornecedor. Então vamos lá. Mão de obra, 16.200. Os encargos, 5.670. Lembrando que aqui agora são 3 meses. Irrigação, 1.950. Luz, 2.250. Outros custos, 6.750. Agrotóxico, 75.000. Ficou definido que seria na segunda fase. E serviço técnico, 4.020. Bom, contrapartida dele. Então, vários débitos, um crédito. Qual que seria esse crédito? 111.000, conta caixa. Então, eu debitei os custos envolvidos na segunda fase. Terminei a segunda fase, foi informado que ele fecha o ciclo da segunda fase, eu elimino a segunda fase também. Como? Levando para a terceira. A mesma coisa que eu fiz para a primeira, eu vou fazer com a segunda. Então, eu vou eliminar, contrapondo o saldo devedor. Então, agora eu vou creditar as contas que estão no ativo circulante. Não esqueçam que são contas patrimoniais, não são contas de resultados, tá? Elas só podem ser reconhecidas como contas de resultado após a venda do produto e baixada do estoque. Aí eu reconheço o custo. Então, até então, isso continua sendo um ativo circulante. O que eles estão fazendo aqui? Eliminando as contas envolvidas no processo de produção da segunda fase, que é a fase de manutenção. Então, são vários créditos para um débito. 111.840. Então, está aí a segunda fase com o seu processo de produção finalizado. Então, se você observar aqui, no meu ativo circulante cultura e informação, eu tenho a primeira fase e eu tenho a segunda fase.
processo acumulativo que vai levar à terceira fase, ok? Então agora eu vou para a terceira fase, que seria a fase de colheita. O produto está pronto. Então se você observar, não existe mais nada aqui. Como que eu faço isso? Eliminando a fase 271, 120. Por quê? Porque o meu saldo aqui é de 271, 120. E aqui eu elimino a cultura e informação. Então, a primeira e a segunda fase geram um custo de produção em ativo circulante de 271.120. Este valor deixa de ser cultura e informação e passa a ser cultura formada. Então, agora, nós vamos para a terceira fase, levando todo o custo agregado. Ok? Vejam bem, para fazer a terceira fase, eu preciso de alguns dados importantes. Certo? O primeiro dado é a produção em sacos. Então, se você observar o exercício, ele fala que a produção em saco é de 60 sacos, de 60 quilos por hectare. Então, eu tenho 60 sacos vezes 300 hectares, então a minha produção foi de 18 mil sacos. Esses 18 mil sacos já é parâmetro para custo de produção, para valor de venda, ok? Bom, isso quer dizer que a venda do produto, vendendo tudo, o que nós vamos fazer, é a quantidade de sacos produzidos vezes o valor de mercado, 55. Ou seja, qual é a minha venda dessa mercadoria? 990 mil reais. Nós já temos parâmetros. Custo de, produção de sacos, valor de mercado e o valor de venda. Ok? Baseado nisso, eu tenho que entender que esse valor de mercado ele é parâmetro para ajuste do valor justo, que chama de valorização do seu estoque, de acordo com a CPC 29. Vocês lembram quando eu falei da CPC 29? Que retrata ativos biológicos, de acordo com a nova situação, a contabilidade globalizada, a contabilidade brasileira agregada ou internacionalizada, o uso do CPC 29 para a atividade rural. Então, o que a gente vai fazer? Além de definir vendas, além de definir os custos, ajustar o valor justo do meu estoque pelo valor de mercado, que são os meus ativos biológicos. Agora sim, o meu estoque é um produto agrícola que está vindo do ativo biológico. Ok? Então, diante disso, a gente vai contabilizar a terceira fase, achar o ajuste do valor justo, baseado no valor de mercado. Então, veja bem, o ajuste do valor justo está condicionado ao que o mercado oferece no momento. Ou que a gente poderia chamar de safra ou safra futura. Eu planto uma cultura e quero saber lá na frente qual é o valor de mercado dessa safra. Sabendo que eu tenho um custo de produção que está agregado no ativo circulante e que eu tenho um valor de mercado. Então, o que eu posso fazer com essa cultura minha que está no ativo circulante? Valorizar ela, ajustar o meu patrimônio considerando o valor de mercado, o valor negociado, o valor futuro. Para isso, eu tenho que ajustar o meu estoque. E aí é onde entra a CPC 29, entre o ativo biológico, que é a cultura, e o produto agrícola, que é o meu estoque. Ok? Então vamos para a terceira fase. Terceira fase, que é a fase da colheita, como recomenda aquele quadro que nós montamos, um único mês. Para isso eu tenho que começar vindo da segunda fase, que é o acúmulo da primeira para a segunda, o débito cultura formada, que foi creditado à cultura e informação. Qual foi o valor lá? 271.120. Agora sim, eu estou na fase de colheita e vou ter alguns custos que vão agregar. Continua sendo ativo circulante. Então vamos lá. É um único mês. Então, R$ 5.400 de mão de obra. Ok? R$ 1.890 de carro.
R$ 2.250. E serviço técnico, R$ 1.340. Bom, esses são os valores desembolsados, que tem como contrapartida a conta caixa, débitos e crédito em conta caixa. Ok? Agora eu vou contabilizar a depreciação, que eu achei que traduz. Por quê? Porque essa depreciação, ela agrega o custo. Qual a finalidade da depreciação? Agregar o custo do produto. Para que eu possa embutir o preço de venda do produto e resgatar isso em forma de fundo de depreciação para comprar o mesmo bem lá na frente. Ok? Então, a despesa de depreciação, a soma dos dois, 30, 833,33, depreciação acumulada, 30, 833 e 33. Então, fecha aí a despesa de depreciação. Essa despesa de depreciação com os custos vai agregar o meu ativo circulante. O que eu faço agora? Eu vou eliminar os custos agregados da primeira fase, mão de obra, encargos, todos os custos, serviços técnicos e depreciação. Para onde isso vai? O ativo circulante, cultura formada, conta estoque. Então, vou usar os créditos novamente. Vários créditos. Um débito, 5.400, 1.890, 2.250, 1.340, 30, 833 e 33. Então, eu eliminei os custos da terceira fase. Serão apropriados agora. E qual o valor apropriado? 41.713 e 33. Isso quer dizer, qual é o custo dessa cultura nas três fases? 312, 833 e 33. Então, se você observar, o custo que foi desembolsado e não desembolsado, na situação econômica, ele chega a 312 mil. Então, simplificando, se eu pegar os 312 e dividir por 18 mil sacos, eu acho o custo unitário. Se eu pegar os 312 e dividir pela área, eu acho o custo por hectare. Então, eu consegui apropriar as três fases. Na última fase, e aqui agora eu tenho o quê? Informação para tomada de decisão. Precificação, menor momento de mercado, análise de redução de custos, ou zona de conforto, se achar que o custo é ideal. Baseado nisso, nós vamos realizar o ajuste do estoque, é o que eu havia comentado. Ou seja, qual é o valor real desse estoque no mercado? Não é 312, e sim 990 mil. Então eu venho agora e faço ajuste do valor justo é igual valor de mercado menos o meu estoque. Então eu vou pegar 990 mil, que é o valor de mercado, que eu expliquei anteriormente, e diminuir 312,833. Vou chegar a 677, 166, 67. O que eu vou fazer agora? Ajustar o meu estoque. Bom, duas maneiras. Posso usar a mesma conta do ativo circulante ou usar uma conta específica do ativo circulante. O que eu vou fazer aqui? Usar a mesma conta. Então, como que eu faço para me ajustar o meu estoque? Aumentando o meu patrimônio. Como aumento o meu patrimônio? Debitando o meu patrimônio. Mas para isso, eu tenho que representar qual foi a origem dessa situação. Então, eu debito 677, 166, 67 e credito 677, a mesma coisa. Ou seja, ativo circulante, conta de resultado, receita operacional. Essa conta é uma receita. Gerou receita pelo ajuste. Por quê? Por uma variação patrimonial, por uma mutação do patrimônio. Quando essa mutação é positiva, gera uma receita.
Contrapartida 677. Eu posso manter isso separado, ou posso simplesmente unificar. Ou eliminando essa conta e trazendo ela. Qual é o valor do meu estoque agora? R$900 mil. Pode você ver que interessante. Então, o valor de mercado fala aqui, perdão, 990. O valor de mercado diz que vale 990. A minha cultura, então está aí, ela valendo 990. Ok? Qual é o custo do produto agrícola? Baseado na venda. Então, eu só vou reconhecer esse custo à medida que eu vender esse produto. Então, agora eu vou vender um produto. Eu vou vender por quanto? 990. O que é os 990 mil? 18 mil sacos produzidos a R$55 valor de mercado. Ok? Debito conta a caixa ou cliente e credito venda de produto agrícola. Venda de produto agrícola. Vendi o produto? Baixo custo, baixo pelo preço que custou. Inclusive o valor agregado, ou ajustado. Então eu ganho de cultura formada. Está eliminada essa conta do estoque, eu vendi todo o meu estoque, não existe mais esse estoque e reconheço o custo. CTA. Então está aí fechado todo o ciclo operacional da cultura, desde a primeira fase, segunda e terceira fase. Ok, moçada? A partir daí, eu vou explicar para vocês, através de um outro método, né? Como que vamos achar os custos unitários do saco 60 kg, o custo unitário do hectare, o número do grupo, mas isso vai ser de uma forma mais simplificada que eu vou enviar para vocês. Ok? Então está aí todo o processo produtivo da cultura temporária. Mas vocês terão aprendido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição nos canais que a gente tem se encontrado, conversado. E essa é a cultura temporária nas suas fases de produção. Ok? Estou à disposição e, se Deus quiser, em algum momento a gente volta a estar de forma presencial e uma boa noite a todos.